E aí, galera, tudo beleza? Quero ver contigo mais um texto da Palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 30 e 31. Diz o seguinte: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus, estendendo a mão, e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa é uma história bem interessante da Bíblia. Ela acontece no meio do mar da Galileia. Os discípulos estão no barco, passando por uma grande tempestade. Nesse contexto, Jesus aparece andando por sobre as águas. Pedro, então, pede para ter certeza se é Jesus, dizendo o seguinte: por favor, se for você mesmo, que eu consiga andar sobre as águas. E então Jesus diz para ele: vem, criatura. E então Pedro pula do barco, ele começa a andar, mas aí você conhece a história, ele olha para as tempestades, fica com medo, começa a afundar, e então Jesus aparece e ensina novamente, estende a sua mão e resgata Pedro ali no meio daquela grande tempestade, do fundo das águas. E por incrível que pareça, eu já tive uma experiência semelhante a essa também. Certa vez eu estava com os amigos lá em Manaus, a gente foi num passeio de barco, conheceu o encontro do Rio Negro e Solimões, e aí depois de um tempo paramos no local para um banho ali no rio, e na época eu não sabia nadar, enquanto os amigos estavam lá de boa, eu fiquei mais ali no raso, mas tinha um brother que ele começou a me dar umas dicas, e a gente começou a nadar um pouco, eu já fui ganhando confiança, daqui a pouco eu continuei nadando, e mal sabia eu que estava indo para uma direção que tinha um grande buraco, e eu então continuei nadando. Quando eu parei de nadar, aí você já deve saber o que aconteceu. Eu comecei a afundar imediatamente. E na hora que estava afundando, eu não fiz como Pedro, eu não gritei, salva-me, eu estava afundando. E então eu pensei, como que eu vou fazer para sair dessa situação? Eu já tinha visto em filmes, em algumas coisas assim, que o cara fazia os movimentos com os braços, com as pernas, e ele conseguia subir facilmente. Tentei fazer a mesma coisa, mas não deu muito certo. Acabei deslocando o meu ombro, e agora como sair dessa situação? A única coisa que eu pensei foi levantar minha mão, ainda dava para sair um pouco ali da água, e aí meu amigo que estava por fora vendo toda a cena, ele se perguntava, mas será que ele está só brincando? Será que é de verdade mesmo que está acontecendo? E então depois de um tempo ele viu o braço mexendo um pouco mais, e aí foi lá finalmente, e me puxou do fundo das águas. Gente, como é bom ser salvo quando você está afundando. E sabe, quando eu olho para essa situação de Pedro e da minha própria experiência, eu percebo que isso também se aplica à nossa vida espiritual, porque muitas vezes nós parece que estamos naufragando na fé. Muitas vezes alimentamos dúvidas a respeito de Jesus. Quando passamos pelas tempestades da vida, pelos momentos de dificuldade, por muitas vezes tentamos resolver os problemas por nossa própria conta, ou simplesmente alimentamos dúvidas que fazem com que a gente afunde na fé. Mas eu quero dar uma dica especial para você que está me ouvindo. Ao passar pela tempestade, peça socorro e então aceite a ajuda de Jesus. Quando nós passamos pelos momentos difíceis da vida, sabe o que ele faz? Como fez com Pedro? Ele estende a sua mão poderosa para nos resgatar. Está você afundando? Você precisa de ajuda? Hoje, Jesus também estende a sua mão poderosa para ti. Que tal então segurar a mão de Jesus? Se você também tem desejo de fazer isso, feche teus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós. E apesar das dificuldades dessa vida e das grandes tempestades que passamos, o Senhor nunca nos abandona. E nesse momento, mais uma vez, estende a mão para nos ajudar. Nós queremos agarrar as tuas mãos com todas as nossas forças, Senhor. Atende o nosso pedido, em nome